já mudar de assunto, ontem estava aqui no Entre Nós, quando a gente falou, trouxe um caso de feminicídio, aquele caso chocante do rapaz que simulou um acidente de trânsito para encobrir um feminicídio, né? Ele é investigado por essa tentativa de encobrir um feminicídio, isso foi em Minas Gerais. E eu comentava aqui com vocês que é um horror atrás do outro, né? Que é aquele horror que acontece todo dia, que para alguns podem parecer assim, raro, né? Isso aí é um caso extremo, isso aí não acontece toda hora. Não, acontece toda hora. E hoje, de novo, um dia depois da gente falar desse caso lá de Minas, agora a gente fala de um caso no Rio de Janeiro, mais um caso chocante de feminicídio. Uma jovem, a Júlia, de 22 anos, foi morta a facadas, 10 facadas, pelo companheiro, na frente das duas filhas, sendo que a mais novinha, de 2 anos, estava no colo dela e chegou a ser ferida. A Fernanda Caldas, essa é a Júlia, para quem está acompanhando pela nossa live, pela TV, acabou de aparecer a imagem da Júlia, de 22 anos, mais uma que entra para a estatística do horror no país. Todo santo dia, 4 são mortas por feminicídio no nosso país. A Fernanda Caldas está aqui com a gente e tem os detalhes desse caso horroroso. Mais um caso terrível, né, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde para você, Adriana, para todo mundo que está acompanhando a gente. Mais um caso terrível é a Júlia Benete Rodrigues. Como você disse, ela foi morta na frente das duas filhas, que tinham 5 e 2 anos de idade. A mais nova, a Adriana falou, estava no colo dela no momento em que essas facadas começaram. Ela chegou a sofrer um corte no braço. Esse caso aconteceu na terça-feira. E hoje a gente teve o velório da Júlia, a gente conversou com os familiares. Eles contaram que ela morava com o José Vitor Leite Gustavo há cerca de 4 meses, e aí que na última semana a família já tinha ido até o local fazer o resgate dela, depois que o homem tinha mantido ela em cárcere privado e tinha tirado inclusive os aparelhos celulares que ela tinha acesso para que ela não conseguisse conversar com a família. Então a família esteve lá na semana passada, resgatou ela, tirou ela de lá junto das duas crianças, mas na terça-feira o José Vitor entrou em contato com a Júlia dizendo que precisava conversar. Ela foi até a casa onde eles moravam, levou as duas filhas e aí no local ela acabou sendo assassinada. O corpo da Júlia foi sepultado na manhã de hoje. Os familiares dela estavam muito emocionados porque eles ficaram justamente nessa apreensão. Disseram que nos últimos meses de relacionamento eles começaram a perceber uma mudança no comportamento dela, que foi quando eles ligaram esse sinal de alerta e ela acabou se distanciando da família. Então eles fizeram esse resgate já no momento em que a relação não estava boa, tiveram essa preocupação e eles estavam se sentindo culpados de não terem conseguido ajudar de maneira mais efetiva. Foi um velório muito difícil. A gente vai seguir, claro, acompanhando as investigações desse caso que está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. Ele tentou fugir, o José Vitor, mas acabou sendo preso em flagrante por feminicídio. Está no Hospital Estadual Getúlio Vargas, porque ele foi agredido pelos moradores da região depois que os moradores viram que ele tinha assassinado então a namorada. A gente não tem informação sobre o estado de saúde dele, mas ele está sob custódia nesse hospital, depois vai ser levado para o sistema penitenciário. Adriana. Obrigada, viu, Fernanda, pelas suas informações. A gente separou um trecho do desabafo de uma mãe, a mãe da Júlia. Mais cedo, quando eu e o Renan escutamos essa fala, esse clamor, esse grito de desespero e de dor da mãe da Júlia, a gente se comoveu muito. E a gente separou um trecho para compartilhar com todo mundo que está ouvindo e que está acompanhando o Entre Nós, porque é uma mãe gritando e pedindo justiça. Mas são milhares no nosso país todos os anos. 4 mães por dia sentem a mesma dor que a mãe da Júlia sentiu hoje ao enterrar a filha depois dela ser esfaqueada por um namorado. Vamos acompanhar o que diz a Janaína, o grito da Janaína por justiça pela filha Júlia. Ela deixou 2 crianças, uma ferida que esse covarde feriu. Não é por justiça que eu quero, é justiça, é justiça, é justiça, é justiça, é justiça por ela, pela minha filha, me solta. É por a Júlia que eu peço, os governantes, os prefeitos, o presidente, que fique
Me deixa que fique e que olhe com mais carinho, com mais cuidado pro feminicídio, que não é brincadeira, eles estão matando. Tem que ter relente, rígida pra isso precisa. É uma mãe que chora hoje, mas tem milhares de mães chorando por aí, pelo mesmo caso, pela mesma situação. É justiça, é justiça, é justiça, é justiça, é justiça por ela, é justiça pela Júlia, é justiça pela Júlia, é Júlia, é Júlia. A mãe da Júlia ficou 1 minuto e meio na frente das câmeras e gritou 18 vezes a palavra justiça. Qualquer mãe sabe que não tem dor pior do que perder uma filha ou um filho. Mas mesmo sofrendo a dor mais profunda, a pior dor do mundo, a Janaína, mãe da Júlia, esfaqueada e morta pelo namorado, conseguiu gritar, clamar por justiça pela filha e por todas as mulheres que morrem vítimas de feminicídio nesse país. A estatística mostra que a Júlia foi uma de 4 em um dia, de 120 no mês, de quase 1.500 no ano. 2025 a gente vai terminar mais uma vez derrotadas pelo feminicídio. Mais uma vez batendo recorde de feminicídios no nosso país. Você escutou a Janaína, a mãe da Júlia. Incomoda, né? Dói. A gente chega a ficar desnorteado quando escuta uma mãe gritando desse jeito, uma mãe sofrendo desse jeito. Mas é para doer. Tem que doer. Tem que doer no coração do presidente Lula, tem que doer no coração do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no coração do presidente da Câmara, Hugo Mota, tem que doer no coração de cada senador, de cada senadora, de cada deputado, de cada deputada, de cada governador, governadora, prefeito e prefeita desse país. Tem que doer em cada delegado de polícia, em cada delegada de polícia que investiga suspeitas de feminicídio e casos de feminicídio nesse país. Tem que doer em cada juiz, em cada juíza que julga casos de feminicídio nesse país e de tentativa de feminicídios. Tem que doer. Enquanto não doer em nós, enquanto a gente não sair do lugar de achar, aqui no Brasil é assim mesmo, acontece todo ano, é só mais um ano que a gente repetiu a estatística. Enquanto a gente não sair desse lugar de conformismo e de achar que a vítima está só na família do outro, que é um problema da família alheia, não está na minha família. Enquanto a gente não sair desse lugar, a gente não vence. Enquanto não doer de verdade dentro de cada um de nós a dor dessa mãe, enquanto não ecoar dentro da nossa alma, a gente não sai do lugar que a gente está. Enquanto a dor da Janaína não for a dor de todos nós, a gente não acaba com a matança de mulheres nesse país. Então, a gente fez questão de colocar o grito da Janaína no ar. 18 vezes ela berrou por justiça em nome da Júlia. 18 vezes ela clamou por justiça em nome de milhares de mães que estão perdendo suas filhas para feminicidas e muitos deles podem, inclusive, matar outras mulheres, porque muitos deles nem investigados, nem punidos, nem condenados são. A dor da Janaína dói profundamente em mim como mãe, e ela tem que doer